Olá, seja bem-vindo a mais essa semana de estudos sobre doutrina e convênios. O tema designado são as sessões 133 e 134. Você que é aluno de uma classe regular e assistiu a esse vídeo, acesse a descrição, clique no link e registre a sua presença. A sessão 133 é a revelação complementar à sessão 1, o prefácio da compilação de revelações que seriam publicadas no Livro dos Mandamentos, e foi dada na mesma conferência. Embora a gráfica para o Livro dos Mandamentos tenha sido destruída antes da publicação de Doutrina e Convênios. 133 foi impresso neste volume e incluído na edição de 1835 de Doutrina e Convênios como apêndice. Essa revelação trata do retorno de Cristo e dos eventos que precederão aquele grande e glorioso dia. Entrelaça dezenas de profecias bíblicas, anunciando seu cumprimento ou lançando maior luz sobre elas. Foi dada, disse Joseph Smith, porque os élderes desejavam saber a respeito da pregação do Evangelho aos habitantes da terra e concernente à coligação, e para andar na verdadeira luz e serem instruídos do alto. Essa revelação foi publicada pela primeira vez no jornal The Evening and the Morning Star, com a seguinte introdução. É uma alegria para nós apresentar aos santos um artigo repleto de tanta sabedoria celestial. Esperamos que, enquanto leem isto, se lembrem de que é uma voz daquele que falou como homem nenhum jamais falou. Esperamos que, enquanto são abençoados com revelação após revelação, com mandamento após mandamento e com preceito sobre preceito, se lembrem de cumpri-los. Esperamos que, enquanto são assim abençoados com a preciosa palavra de seu Senhor vinda do céu, nestes últimos dias, para cumprir o que foi dito nos tempos antigos, ouçam seus conselhos e deem ouvidos a todos os seus preceitos. De fato, é para nós motivo de alegria saber que todas as profecias e promessas nelas contidas, que ainda não se cumpriram, se realizarão. Os santos podem erguer a cabeça e se alegrar, pois sua redenção em breve será completa. Em breve, o véu do céu será desdobrado como um pergaminho se desdobra depois de enrolado, e eles verão seu Senhor face a face. Diante dessas cenas vindouras, podem erguer a cabeça, se alegrar e louvar seu santo nome, por lhe ser permitido viver nos dias em que ele restituirá ao seu povo seu convênio eterno, para prepará-los para a sua presença. Versículo 1. Escutai, ó povo da minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, e ouvi a voz do Senhor no que concerne a vós. A glória do mormonismo, como chamado, é que temos um Deus que fala. Certamente os eventos que acompanharão a sua segunda vinda são de maior preocupação para nós do que foram para os antigos santos. Contudo, o mundo cristão histórico depende do registro de revelações, na medida em que relatos delas foram preservados, que foram proferidas a pessoas há milhares de anos e eram adequadas às suas circunstâncias. Depender inteiramente dessas revelações, por mais maravilhosas que sejam, poderia ser comparado a tomar como guia de vida uma bênção patriarcal dada aos nossos ancestrais. Certamente ela conteria conselhos inspirados, mas não é nossa e não conterá instruções específicas para nós. Tal é a instrução e a bênção que recebemos nos versículos que se seguirão. Versículo 2. O Senhor que subitamente virá ao seu templo. Essa linguagem vem da profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 3, e afirma que nos últimos dias o templo ainda será o ponto central de adoração entre o povo do Senhor. Esta profecia parece abranger a ideia de que o Salvador fará aparições em muitos de seus templos antes que chegue o grande e terrível dia. Versículo 3. Pois ele desnudará o santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de seu Deus. Explicando essa profecia que provém dos escritos de Isaías, Isaías 52:10, Nefe disse:
Todas as famílias da terra não podem ser abençoadas, a menos que ele revele o seu braço aos olhos das nações. Portanto, o Senhor Deus procederá a revelar o seu braço aos olhos de todas as nações, ao cumprir os seus convênios e o seu evangelho para aqueles que são da casa de Israel. Portanto, libertá-los-á do cativeiro, e eles serão reunidos nas terras de sua herança, e serão trazidos da obscuridade das trevas, e saberão que o Senhor é o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Israel. 1 Nef 22, 10 a 12. Novamente, as palavras aqui ditas, que são de Isaías. A palavra salvação é usada para traduzir o hebraico Yeshua, que significa libertação ou vitória. Assim, o ponto do texto é que no ensino do Evangelho às nações da terra e na reunião, na coligação e redenção de Israel, a vitória pertencerá ao Senhor. Apesar de toda a escuridão e maldade no mundo, seus propósitos serão cumpridos e suas promessas realizadas. Versículo 4. Portanto, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos, reuni-vos, ó povo da minha igreja, na terra de Sião. Todos vós a quem não foi ordenado que permanecessem. A referência à investidura recebida na casa do Senhor. A investidura é uma purificação ritual e é requisito para a santificação. Foi para esse propósito que os santos receberam naquela época a ordem de se reunirem em Kirtland, Ohio, onde construíram o primeiro templo dessa dispensação. E para que escapasseis do poder do inimigo e fosseis reunidos a mim como um povo justo, sem mácula e irrepreensível. Portanto, por esta causa eu vos dei o mandamento de que viesseis a Ohio, e lá vos darei a minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. E de lá, quem eu quiser sairá entre todas as nações, e lhes será dito o que devem fazer. Pois tenho uma grande obra reservada, porque Israel será salvo, e eu os conduzirei aonde eu quiser, e nenhum poder deterá a minha mão. Doutrina e Convênios 38, 31 a 33. A referência imediata é ao Missouri, para onde os santos estavam se preparando para ir, quando ele fala sobre a terra de Sião. Mais tarde, o profeta definiu Sião como toda a América do Norte e do Sul. É interessante notar que ele ordena que alguns permaneçam. A esses que permanecem, é dado a eles o poder e a incumbência de levar o conhecimento do Evangelho para que todos possam seguir a Sião. Versículo 7. Sim, em verdade torno a dizer-vos que chegada é a hora em que a voz do Senhor se dirige a vós. Deixai Babilônia, reuni-vos dentre as nações dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro. Então, a partir do versículo 7 até o versículo 16, podem ler como um conjunto. A segunda vinda de Cristo não ocorrerá até que a mensagem da restauração seja proclamada a todas as nações da terra. A melhor medida de quão perto estamos do dia do retorno do Salvador é a extensão em que o Evangelho foi proclamado entre as nações da terra. Quando essa revelação foi dada, a direção do Senhor foi que as pessoas deixassem a Babilônia, um símbolo do mundo, e fugissem para o lugar de Sião, no condado de Jackson, Missouri. Inicialmente era necessário que aqueles de fé, independentemente do sacrifício exigido, deixassem suas terras natais e migrassem para Sião, onde poderiam se unir àqueles de fé semelhante. Ao se reunirem, os santos puderam construir os templos, onde as chaves e o poder do sacerdócio seriam restaurados. Primeiro, veio o templo de Kirtland, onde Moisés, um Elias dos dias de Abraão e Elias restauraram as chaves e deixaram bênçãos sobre o povo do Senhor. Ali, os santos foram lavados e ungidos em preparação para receberem a investidura completa em Navu. No templo de Navu, a investidura completa foi administrada pela primeira vez, e os casais foram selados para o tempo e para a eternidade. Tudo isso foi realizado apesar da maior oposição. Era bem sabido por Satanás e suas legiões que, uma vez construídos, os templos e os santos investidos de poder do alto, a obra do Senhor não poderia ser erradicada, mas se espalharia para preencher toda a terra,
como as águas preenchem o mar. Assim, as nações da terra fizeram suas ofertas ao Senhor, enviando o melhor de sua fé, homens e mulheres de coragem, para ajudar a lançar os alicerces de Sião. Muitas mãos eram necessárias para essa obra, mãos fortes e calejadas, mãos de artesãos habilidosos e mãos nas quais as revelações da restauração pudessem ser depositadas para levá-las aonde quer que os sinceros de coração fossem encontrados. Desses primeiros membros surgiria nas gerações futuras um grande exército de missionários, nos quais o espírito de seus antepassados permaneceria. Esses missionários, seguindo os caminhos trilhados por seus progenitores, levariam o evangelho aos remanescentes dispersos de Israel, para que pudessem retornar aos convênios que Deus havia feito com seus pais. Versículo 9: E eis que este será seu clamor, e a voz do Senhor a todo o povo. Ide à terra de Sião, para que as fronteiras de meu povo se expandam e suas estacas se fortaleçam, e para que Sião se estenda pelas regiões circunvizinhas. E aqui ele vai falar do encontro com o esposo, dizendo que nós devemos nos preparar e vigiar, porque não sabemos a hora, igual à parábola contada por ele quando estava no velho mundo sobre as 10 virgens. Versículo 13: E os que forem de Judá fujam para Jerusalém, para as montanhas da casa do Senhor. Os montes são templos da natureza. Serviram com tanta frequência como local de encontro entre Deus e o homem, que na antiguidade eram considerados templos. Aqui, nesse versículo, dois templos são mencionados, ambos em sentido profético. O templo que ainda seria construído na Jerusalém antiga e o templo que seria construído na Nova Jerusalém. Em nossos dias, o chamado não é mais para fugir da Babilônia rumo a Sião, mas sim para estabelecer Sião entre todas as nações da terra. Vivemos em uma época em que os da casa da fé são incumbidos de ampliar a tenda de Israel e estender as cortinas das habitações do Senhor, ou seja, o número de seus templos, entre todos os povos, para que também eles possam se reunir ao convênio e receber em plenitude as bênçãos da salvação. Versículo 18. Quando o Cordeiro aparecer no Monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito na testa. O texto vai citar Apocalipse 14:1. O Monte Sião, ao qual se faz referência, é a Nova Jerusalém. Doutrina e Convênios 84:2. Os 144.000 que têm o nome de seu pai escrito em suas testas são sumos sacerdotes que, por meio da santa unção, receberão a promessa de que se tornarão como Deus é. Versículo 19. Portanto, preparai-vos para a vinda do esposo, saí, saí para encontrá-lo. Novamente, o texto vai recorrer a imagens do Novo Testamento. Os costumes de casamento da época de Jesus exigiam que o noivo e seus amigos, em cortejo, chamassem a noiva e a levassem para a casa do noivo, onde seria realizada a festa de casamento. Quando o cortejo retornava à casa do noivo, os amigos da noiva, em grupos, juntavam-se à comitiva para ir à festa de casamento. Como os casamentos eram celebrados à noite, aqueles que aguardavam o noivo e seu cortejo precisavam carregar lâmpadas. Na parábola das 10 virgens, Jesus é o noivo. A festa de casamento será celebrada quando ele retornar para tomar a igreja como sua noiva. Apocalipse 21, versículos 2, versículo 9 e Apocalipse 22, 17. As 10 virgens representam os membros da igreja que aguardam a vinda do noivo. Versículo 20. Pois eis que ele estará de pé sobre o Monte das Oliveiras e sobre o grandioso oceano, sim, o grande abismo, e sobre as ilhas do mar e sobre a terra de Sião. A segunda vinda de Cristo ao mundo será precedida por uma série de outras vindas. Essas vindas preparatórias serão para seus servos encarregados de endireitar seus caminhos. Estes serão aqueles dignos de permanecer em sua presença e levar seu nome.
O número dessas vindas e os lugares onde ele aparecerá sugerem a força numérica que a igreja desfrutará naquele dia. Este texto lista o Monte das Oliveiras, o vasto oceano, as ilhas do mar e a terra de Sião. A estes, podemos acrescentar visitas aos seus templos que estarão espalhados pela terra e a grande reunião que ainda será realizada em Adão, onde Amã. Versículo 21. E a sua voz sairá de Sião, e ele falará de Jerusalém, e ouvir-se-á a sua voz entre todo o povo. Esse versículo tem suas raízes nas palavras de Isaías. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3. Os comentaristas bíblicos presumem que a Sião mencionada aqui seja a mesma Jerusalém da antiguidade. No contexto da restauração, fica claro que Isaías vislumbrava duas grandes capitais, a antiga e a nova Jerusalém, administrando os assuntos do Senhor. Os eventos aqui descritos são milenares, pois somente então o Cristo reinará e dará direção a toda a terra. Naquele tempo, igreja e Estado serão um só. Contudo, leis, ordem e governo serão necessários. O Senhor estabelecerá tanto um reino político quanto um reino eclesiástico. Mas mesmo assim, como supomos, os assuntos administrativos serão departamentalizados, pois a lei sairá de Sião, no condado de Jackson, e a palavra do Senhor de Jerusalém, na Palestina. Mas, não obstante, mais uma vez, o governo da terra será teocrático. Deus governará. Dessa vez ele o fará pessoalmente, enquanto reina sobre toda a terra. E tudo isso pressupõe a queda da Babilônia, a morte das falsas religiões e a queda de todos os governos e nações terrenas. E essas coisas, como sabemos, certamente acontecerão, disse o elder Bruce R. McConkie. Versículos 22 a 24. E será uma voz como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão que abaterá as montanhas, e não se acharão os vales. Ele ordenará ao grande abismo, e este será empurrado para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. E a terra de Jerusalém e a terra de Sião voltarão para seu próprio lugar, e a terra será como era antes de sua divisão. Comentando esses versículos, o próprio elder Bruce R. McConkie disse: Sabendo, como sabemos pela revelação dos últimos dias, que as ilhas e os continentes já estiveram unidos em uma única massa de terra e voltarão a estar unidos, encontramos um novo significado em alusões e comentários encontrados nas escrituras antigas. Como parte de uma descrição da segunda vinda, João nos diz: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6,14. Em conexão com o maior terremoto de todos os tempos, João diz: E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Apocalipse 16:20. Também em um contexto da segunda vinda, João fala da voz do Senhor como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Apocalipse 14:2. Esta é a mesma linguagem usada pelo Senhor ao dizer a Joseph Smith que as montanhas e os vales não seriam encontrados, que o grande abismo, aparentemente o Oceano Atlântico, seria repelido para as terras do norte e as ilhas se tornariam uma só terra. Doutrina e Convênios, nesta seção, versículos 22 e 23. A voz de muitas águas e de um grande trovão bem poderia ser o estrondo de um oceano inteiro movendo-se a meio caminho da terra de onde está agora. E tudo isso dá um significado profundo ao relato de João que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Apocalipse 21:1.
O significado aparente disso é que o mar, o oceano que separa os continentes, deixará de existir, pois suas grandes massas de terra serão reunidas novamente. Versículo 26: E aqueles que estiverem nos países do norte serão lembrados pelo Senhor, e os seus profetas ouvirão a sua voz e não mais se conterão, e ferirão as pedras, e o gelo se derreterá diante deles. O povo do Senhor sempre foi e sempre será guiado por profetas. Essa passagem tem gerado confusão devido à ideia de que, de alguma forma, as tribos perdidas estão unidas como um grupo com seus profetas à frente, aguardando o chamado para retornar. Essa noção apresenta sérias dificuldades, incluindo as seguintes. Primeiro, uma série de passagens das Escrituras atestam que as tribos de Israel foram dispersas entre todas as nações da terra. Nós temos um exemplo clássico em Terceiro Nef 5, 24 a 26, que ele diz lá que está espalhado por toda a face da terra. Tá? Nenhuma outra declaração em toda a Sagrada Escritura começa e termina com o anúncio de que se o que está escrito não for verdade, então Deus não vive mais. Uma linguagem mais enfática simplesmente não é possível. O texto então nos assegura que as tribos de Israel, esse de Terceiro Nef, foram dispersas pelos quatro cantos da terra e que permanecerão dispersas até que cheguem ao conhecimento do convênio que Deus fez com seus pais e ao conhecimento de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Agora, nós podemos nos perguntar como é possível que um povo tenha profetas à sua frente e ainda assim não tenha ouvido falar da aliança da salvação ou que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Então, não faz sentido essa ideia. Segundo motivo, por que Deus enviaria Moisés a Joseph Smith para lhe entregar as chaves pelas quais Israel seria reunida, se outros profetas já haviam cumprido essa tarefa? Terceiro, por que João Batista e depois Pedro, Tiago e João restaurariam o sacerdócio a Joseph Smith e Oliver Cowdery se esse sacerdócio e suas chaves já existiam na terra? Quarto, o que dizer das declarações que o Senhor fez a Joseph Smith afirmando que ele estava à frente da única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra? Doutrina e Convênios 1:30. Se o sacerdócio, os profetas e os convênios já existiam na terra, que verdade se pode encontrar em tal declaração? E quinto, se aceitarmos o padrão estabelecido nas revelações da restauração, devemos sustentar que ninguém tem o direito de agir em nome do Senhor. E certamente isso incluiria liderar as tribos de Israel, a menos que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade e seja do conhecimento da igreja que ele tem autoridade e foi oficialmente ordenada pelos líderes da igreja. Doutrina e Convênios 42:11. Doutrina e Convênios não aceita como profetas ninguém, além daqueles que foram chamados, ordenados e receberam o voto favorável da igreja. A casa do Senhor é e sempre foi uma casa de ordem. Não seria totalmente harmonioso com as revelações e com tudo o que sabemos sobre o sistema de governo do Senhor para seu povo, supor que os profetas chamados para conduzir as tribos de Israel de volta às terras de sua herança serão élderes de Israel que traçam sua linhagem sacerdotal a Joseph Smith e Oliver Cowdery e, por meio deles, a Pedro, Tiago e João? Versículo 27. E erguer-se-á uma estrada no meio do grande abismo. Em sua descrição profética do retorno de Israel nos últimos dias, Isaías disse: haverá ali uma estrada, um caminho, que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, mas será para aqueles que o seguem. Os viajantes, mesmo os insensatos, não se perderão nele. Ali não haverá leão nem animal selvagem subirá por ele, nem se achará ali. Mas os resgatados andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com cânticos. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Isaías 35, 8 a 10. No versículo 30, é mencionado o rico tesouro. Diz o seguinte: e trarão seus ricos tesouros para os filhos de Efraim, meus servos.
Quando Abraão e Sara retornaram após sua aprovação no Egito, aquela terra sagrada que lhes fora prometida, eles estavam ricos em gado, em prata e em ouro. Primeiro foram a Betel, a casa de Deus, Gênesis 28:19, e ao seu altar para que pudessem invocar o nome do Senhor, Gênesis 13:2 a 4. Da mesma forma, antes que os filhos de Israel deixassem o Egito para retornar à terra prometida, reconstruir seu templo e invocar a Deus, foram instruídos a pedir emprestado, ou seja, solicitar, aos egípcios suas joias de prata e joias de ouro. Êxodo 11:2. Quando os judeus foram libertos do cativeiro na Babilônia para retornar à Palestina e reconstruir a cidade santa e seu templo, os tesouros daquela grande nação foram abertos para eles e retornaram carregados de prata e ouro. Esdras, capítulo 7, versículos 15 a 21. Assim, quando Israel retornar nos últimos dias para reivindicar as bênçãos do templo, esperamos que sigam o exemplo de seus antepassados e tragam consigo seus ricos tesouros. Supomos que tais tesouros seriam usados na construção de templos e na propagação do evangelho a todas as nações da terra. Frequentemente ouvimos dizer que os ricos tesouros mencionados neste versículo eram registros de escrituras. Há uma série de sérias dificuldades associadas a tal interpretação. O sacerdócio é o canal ordenado pelo qual as revelações do céu devem chegar. A própria razão pela qual os remanescentes dispersos de Israel estão sendo reunidos é para que retornem ao sacerdócio as suas bênçãos. Não esperamos receber nossas escrituras ou revelações daqueles que se perderam e não sabem onde encontrar as verdades da salvação. Chegará o tempo em que teremos registros das escrituras das várias tribos de Israel, mas eles devem chegar até nós pelos canais que o Senhor ordenou. Os lamanitas não trouxeram o livro de Mórmon consigo. Em vez disso, nós o levamos até eles. De fato, o livro de Mórmon foi ordenado nos conselhos celestiais, justamente com o propósito de reunir as tribos perdidas de Israel. Se as profecias se cumprirem, a vara de Judá e a vara de José serão os livros que darão início à reunião. Ezequiel 37:15 a 21. Então, no tempo apropriado, outras escrituras serão dadas aos da casa da fé. Tais escrituras nos serão transmitidas por aquele a quem sustentamos como profeta, vidente e revelador. Harley P. Pratt oferece um comentário maravilhoso sobre a referência a ricos tesouros usada nesse texto no hino Um Anjo do Altar. Eis que Israel, cheio de alegria, será agora reunido em casa, empregando suas riquezas e recursos para edificar Jerusalém, enquanto Sião se erguerá e resplandecerá, e encherá a terra com a verdade divina, enquanto Sião se erguerá e resplandecerá, e encherá a terra com a verdade divina. Versículo 31. E as extremidades dos outeiros eternos estremecerão em sua presença. Essas extremidades dos outeiros se refere à cordilheira das montanhas rochosas. Quando Jacó abençoou seu filho, Jacó disse: As bênçãos de seu pai superaram as bênçãos de meus antepassados até o limite extremo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Gênesis 49:26. Moisés, da mesma forma, colocou uma bênção sobre a tribo de José, dizendo: E sobre as principais coisas dos montes antigos, e sobre as coisas preciosas dos montes eternos, venha a bênção sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Deuteronômio 33:15 a 16. Novamente, Jacó se referiu a José como um ramo frutífero, junto a uma fonte cujos ramos se estendem sobre o muro. Gênesis 49:22. Foi afirmado a Joseph Smith, em sua própria bênção patriarcal, que essas referências eram dirigidas às Américas. Assim como José da antiguidade foi separado de seus irmãos por escolha própria, também pela vontade do Senhor ele recebeu uma bênção maior, e além de sua herança na Palestina, recebeu como herança a terra de Sião, a América, separada da herança das outras tribos. A bênção que seu pai lhe deu prevaleceu sobre as bênçãos de Jacó,
progenitores, visto que o Senhor lhe deu a mais escolhida de todas as terras para possuir com sua descendência para sempre. Versículo 32. E lá cairão e serão coroados de glória, sim, em Sião, pelas mãos dos servos do Senhor, os filhos de Efraim. É pelas bênçãos do templo que as tribos de Israel retornam a Sião. É lá que serão coroados de glória pelos filhos de Efraim. Versículos 36 a 39 falarão justamente sobre a restauração, a proclamação da restauração do Evangelho. Esses versículos retomam a linguagem de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, relativa ao anjo que João prometeu que retornaria à terra nos últimos dias para restaurar o Evangelho eterno. Eles anunciam que a profecia do revelador se cumpriu. Assim, esses versículos confirmam que foi Moroni e o livro de Mórmon que João escreveu. Feito isso, eles afirmam que é o próprio Evangelho restaurado por Moroni no livro de Mórmon que deve ser levado a pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Enviar a Bíblia às nações da terra não será suficiente, nem enviar o testemunho de Cristo conforme registrado nesse livro. Por mais maravilhosos que sejam os evangelhos do Novo Testamento, muitas pessoas professam aceitar o testemunho de Cristo nos evangelhos, mas rejeitam o batismo, a necessidade de revelação, o lugar dos profetas vivos, a necessidade da autoridade do sacerdócio, as ordenanças da casa do Senhor e o cumprimento da promessa do revelador. A simples verdade é que, sem tais princípios, não há salvação. Os versículos 40 a 45 retratam uma espécie de oração pela segunda vinda. Como vemos no versículo 40, clamando ao nome do Senhor dia e noite, dizendo: ó, que fendas os céus, que desças, que os montes se escoem diante de tua face. Esses versículos, de 40 a 45, têm suas raízes em Isaías 64, 1 a 5, que constituem a oração de Israel pela segunda vinda e pela salvação que será desfrutada pelos fiéis naquele tempo. A pergunta que frequentemente surge é: alguém, sabendo das calamidades que irão sobrevir ao mundo no momento do retorno de Cristo, desejaria participar de tais eventos ou deveria orar para ser poupado de tal experiência? A resposta a essa pergunta depende inteiramente de quem a faz. A súplica universal dos justos é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Enquanto entre os ímpios a promessa é: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que vos servirá ele? O dia do Senhor será trevas e não luz. Como se um homem fugisse de um leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em casa, encostasse a mão da parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Sim, trevas profundas, sem nenhum brilho. Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20. Nesses versículos, a voz de Isaías e a de Joseph Smith se unem para pintar um quadro dramático da vingança e do amor que o Senhor manifestará no tempo de seu retorno. Ambos devem estar juntos, pois ele não pode salvar os justos sem condenar os iníquos. Ele não pode recompensar os obedientes sem condenar os rebeldes. Ele não pode ser um Deus de misericórdia, a menos que também seja um Deus de justiça. Assim, encontramos nas revelações da restauração um segundo testemunho de tudo o que o Senhor disse aos antigos profetas sobre o dia de sua ira. Essas revelações falam do dia em que a ira de Deus será derramada sobre os iníquos sem medida. Doutrina e Convênios 1:9. Neles ele diz: ouvi a palavra daquele cuja ira se acendeu contra os iníquos e rebeldes. Que os iníquos tomem cuidado, e que os rebeldes temam e tremam, e que os incrédulos calem os lábios, pois o dia da ira virá sobre eles como um redemoinho, e toda a carne saberá que eu sou Deus. Doutrina e Convênios 63, 2 e 6. Eis que chegou o dia em que o cálice da ira da minha indignação está cheio, diz o Senhor. Doutrina e Convênios 43, 26. Pois eis que minha ira se acendeu contra os rebeldes, e eles conhecerão o meu braço e a minha indignação, no dia da visitação e da ira sobre as nações.
Doutrina e Convênios 56:1. Para aqueles que trilharam caminhos carnais será um dia terrível. Em breve chegará o tempo em que virei numa nuvem com poder e grande glória, diz o Senhor. E será um grande dia no tempo da minha vinda, pois todas as nações tremerão. Doutrina e Convênios 34, 7 e 8. Pois quando o Senhor aparecer, ele será terrível para eles, de modo que o medo os dominará e eles ficarão de longe e tremerão. E todas as nações terão medo por causa do terror do Senhor e do poder de sua força. Doutrina e Convênios 45, 74 e 75. E assim, perguntamos: não haverá esperança para aqueles que forem chamados a permanecer naquele dia? E nossa resposta é: há esperança para aqueles que são verdadeiros e fiéis. Como declarou o elder Bruce A. McConkie, para eles, seja na vida ou na morte, será um tempo de glória e renome. Escaparão eles do derramamento da ira divina e evitarão a vingança com que os iníquos serão atingidos? Sim, eles são o verdadeiro Israel que anseia pela restauração do antigo reino. São eles que permanecerão naquele dia e que viverão e reinarão na terra com seu Senhor por 1000 anos. E bem-aventurados são eles, porque herdarão a terra. Rasgar os céus, nesses versículos, significa romper o véu para que Deus possa ser visto. E no retorno de Cristo, todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso se endireitará e os lugares ásperos se aplanarão. Isaías 40, versículo 4. No versículo 41 fala de um fogo de fundição. E é um fogo de tal intensidade que derrete os próprios elementos da terra. Tudo que é celestial nesta terra, no momento do retorno de Cristo, deverá ser destruído. Toda coisa corruptível que habita sobre toda a face da terra será consumida, e também o que é material derreterá com calor intenso. Doutrina e Convênios 101, 24 a 25. Versículo 43. Quando fizeres coisas terríveis, coisas que eles não esperam, o poder de Deus será tão manifesto que se mostrará maior do que o do homem ou qualquer poder da natureza. Versículos 46 a 48. E disse-a: quem é este que vem de Deus no céu, com vestes tingidas, sim, das regiões desconhecidas, vestido com seu traje glorioso, andando na grandiosidade de sua força? E ele dirá: eu sou o que fala com retidão, que tem poder para salvar. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do que pisa no lagar de vinho. Esses versículos são paralelos a Isaías 63, 1 a 2, que dizem o seguinte: quem é este que vem de Edom com vestes tingidas de Bósra? Este que é glorioso em suas vestes, viajando na grandeza de sua força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque estás vermelho em tuas vestes e tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar de vinho? Edom era uma terra no antigo Oriente Próximo. Bósra era sua capital. Também era chamado de Idumeia, que, assim como a Babilônia ou Egito, é um símbolo bíblico para aquilo que é impuro ou o mundo. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 36. Esta imagem é familiar em Israel. O vinho é extraído das uvas em grandes tonéis, manchando as vestes dos trabalhadores como se fossem de sangue. Mas nesse caso, está envolvida a segunda vinda de Cristo. Quem colhe a safra é o próprio Senhor, e o lagar está cheio da ira de Deus. Assim, João ouviu uma ordem dada a um dos anjos de Deus no céu: lança a tua foice afiada e colhe os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. É o dia da colheita. Então o anjo lançou a sua foice na terra, e colheu a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar. Apocalipse 14, versículos 18 a 20. Versículo 52. E agora chegado é o ano de meus remidos. E eles mencionarão a bondade amorosa de seu Senhor e tudo o que ele lhes conferiu de acordo com sua benignidade,
e de acordo com sua bondade amorosa para todo sempre. Bondade amorosa podemos cruzar com 1 Neve 19:9. E esse ano dos remidos é usado para descrever o tempo do retorno de Cristo e a inauguração do seu reino milenar. No versículo 53, em todas as suas aflições ele afligiu-se, e o anjo de sua presença salvou-os, e em seu amor e em sua piedade redimiu-os, e sustentou-os e carregou-os em todos os dias da antiguidade. Esse versículo tem sua base em Isaías 63:9. Israel tem apenas um Salvador, e esse é o próprio Senhor. Deuteronômio 4:35. Ele é o anjo de sua presença. Abraão 1:15 a 16. Moisés proclamou a mesma bênção em Êxodo 33:12 a 17. Versículos 54 e 55. Sim, e também Enoque e os que estavam com ele, os profetas que existiram antes dele, e também Noé e os que existiram antes dele, e também Moisés e os que existiram antes dele. E de Moisés a Elias o profeta, e de Elias a João, os quais estavam com Cristo em sua ressurreição, e os santos apóstolos com Abraão, Isaque e Jacó estarão na presença do Cordeiro. Esse texto afirma que Enoque e os de sua cidade, Moisés e Elias, todos os quais, como seres transladados, foram levados para o céu sem experimentar a morte, morreram para que pudessem ser ressuscitados com Cristo. Sua morte e ressurreição devem ter sido uma mudança que ocorreu num piscar de olhos. Doutrina e Convênios 63:51. Versículo 56. E as sepulturas dos santos serão abertas e surgirão, pondo-se à direita do Cordeiro quando ele aparecer no Monte Sião e na cidade santa, a Nova Jerusalém, e entoarão o canto do Cordeiro noite e dia para todo sempre. Assim como todos os que estavam nos túmulos e eram dignos de uma ressurreição celestial foram chamados para encontrar Cristo após a sua ressurreição, da mesma forma, no tempo de seu retorno, aqueles dignos de uma ressurreição celestial serão chamados para se unirem a ele. Doutrina e Convênios 88, 97 e 98. Parece, a partir desse texto, que aqueles que estão no Monte Sião, ou a Jerusalém antiga, serão chamados primeiro, e em seguida, aqueles que estão na Nova Jerusalém, cada um quando ele lhes aparecer. Em honra ao Cordeiro, um grande coro de 100 milhões de vozes dos remidos cantará este novo cântico. Apocalipse 5, 9 a 13, Doutrina e Convênios 84, 99 e 102. E o cântico é: Tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas honra, glória e poder para todo sempre. Versículo 57 diz que o Senhor enviou a plenitude do seu evangelho, o convênio eterno, arrazoando com clareza e simplicidade. A plenitude do evangelho e o convênio eterno são um só. Doutrina e Convênios 45:9. Não há evangelho sem convênios e não há convênios com o Senhor sem o evangelho. Assim, o sentido próprio da palavra, um povo do convênio é e sempre será um povo que tem e vive o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 58. A fim de preparar os fracos para as coisas que advirão à terra, como também para o trabalho do Senhor no dia em que os fracos confundirem os sábios, e o pequeno se tornar uma nação poderosa, e dois puserem em fuga dezenas de milhares. O pequeno, aí, é a igreja. No início do período de Kirtland na história da igreja, Wilford Woodruff participou de uma reunião em uma cabana de madeira acima da fazenda Morley. Dessa ocasião, ele recordou o seguinte: no domingo à noite, o profeta convocou todos os que possuíam sacerdócio para se reunirem na pequena escola de madeira que havia lá. Uma casa pequena, talvez de 4 metros quadrados, mas abrigava todo o sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que estava então na cidade de Kirtland. Quando nos reunimos, o profeta disse: Irmãos, fui muito edificado e instruído por seus testemunhos aqui esta noite.
Mas quero dizer-lhes perante o Senhor que vocês não sabem mais sobre os destinos desta igreja e do reino do que um bebê no colo de sua mãe. Vocês não compreendem. Fiquei bastante surpreso. Ele disse: é apenas um pequeno grupo de sacerdotes que vocês veem aqui esta noite, mas essa igreja preencherá a América do Norte e do Sul, preencherá o mundo. Esses dois que farão fugir suas dezenas de milhares. Do Armagedon virão grandes bênçãos no sentido eterno para aqueles judeus e outros que perseverarem naquele dia. Naquele dia, quando todas as nações estiverem reunidas contra Jerusalém e ela se tornar um cálice de tremor para todos os povos, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. E aquele que for fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Esse é o dia em que dois farão fugir suas dezenas de milhares, quando a intervenção divina dispersará os exércitos dos ímpios, quando em fraqueza e pela fé o povo do Senhor se tornará valente e fará fugir os exércitos dos estrangeiros. Nós hoje já podemos ser dois, nós e o Senhor, pondo em fuga dezenas de milhares que querem afrontar o nosso testemunho. Versículo 60. E por esse motivo deram-se estes mandamentos. Ordenou-se que fossem escondidos do mundo no dia em que foram dados, mas agora devem ser enviados a toda a carne. A referência é ao livro de mandamentos. Ficou decidido publicar este livro de revelações na conferência onde essa revelação foi recebida. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre o papel das revelações em Doutrina e Convênios, o sucessor do livro dos mandamentos, né? Em nossa proclamação da mensagem da restauração ao mundo, a resposta está aqui. Elas devem ir adiante a toda a carne. Versículo 63. E sobre os que não dão ouvidos à voz do Senhor, cumprir-se-á o que foi escrito pelo profeta Moisés, que disse que eles seriam afastados dentre o povo. Essa declaração remonta a uma profecia messiânica frequentemente repetida, dada primeiramente a Moisés, Deuteronômio 18, 15 a 18. Foi citada por Pedro ao falar do dia da restauração, Atos 3, 22 a 23, por Nefe em sua interpretação de Isaías 48, 49, em 1 Nefe 22, 21, e por Moroni a Joseph Smith. Joseph Smith, História, versículo 40. Cristo também a situou aos nefitas, dizendo-lhes que nos últimos dias aqueles que não aceitassem suas palavras, conforme seriam encontradas no livro de Mórmon, seriam separados do meio do meu povo, que é do convênio. 3 Nef 21, 11. No versículo 64 fala sobre a profecia de Malaquias e que não deixaria esses ímpios com raiz nem ramo. Então, aqueles que forem separados do povo do convênio, como mencionado no versículo anterior, que discutimos agora, não terão nem raiz nem ramo, de acordo com as palavras de Malaquias, o que significa que não terão laços familiares no mundo vindouro. Malaquias 4, 1 a 6. Não terão ascendência, não terão descendência, porque não foram selados. Versículos 73. Estes irão para as trevas exteriores, onde há choro e pranto e ranger de dentes. Tão completa é a escuridão que prevalece nas mentes destes espíritos, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, tão totalmente a luz do Evangelho foi excluída de suas consciências, que eles sabem pouco ou nada sobre o plano de salvação e têm pouca esperança em si mesmos de progresso e avanço pela graça salvadora de Cristo. O inferno é literalmente um lugar de trevas exteriores, trevas que odeiam a luz, enterram a verdade e se deleitam na iniquidade. Seção 134. Em 17 de agosto de 1835, uma conferência da Igreja foi realizada em Kirtland, Ohio, para examinar e aprovar a compilação de revelações que havia sido preparada para publicação em Doutrina e Convênios da Igreja. Após os quórums do sacerdócio e a congregação terem votado unanimemente pela aceitação dessas revelações para publicação, W. W. Phelps levantou-se e leu um artigo sobre o casamento. Esse foi votado e ordenado a ser publicado juntamente com as revelações.
Em seguida, Oliver Cowdery levantou-se e leu o artigo sobre leis e governos que constitui esta seção. Este também foi aceito para publicação em Doutrina e Convênios. Nenhum dos artigos foi aceito como uma revelação ou considerado algo além de uma expressão geral de crença. Oliver Cowdery foi o autor de ambos os artigos. Joseph Smith não estava presente nessa conferência. Ele e Frederick G. Williams estavam em uma breve missão em Michigan. Ele só soube da inclusão desses dois artigos após seu retorno. Ele não aprovou nenhuma das duas ações, mas optou por respeitar a votação da conferência. O artigo sobre o casamento, que foi escrito antes da revelação conhecida como Doutrina e Convênios 132, quando foi registrada por escrito, foi retirado de Doutrina e Convênios na edição de 1876. A seção 132, que contém a lei do Senhor sobre o casamento eterno, foi acrescentada naquela ocasião. Versículo 1. Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação de leis como em sua execução, para o bem e segurança da sociedade. A suposição de que todos os governos, como esta afirmação implica, foram instituídos por Deus para o benefício do homem simplesmente não é defensável. Certamente cremos que o governo conhecido por Adão foi dado por Deus, assim como o governo dado a Moisés no Sinai. Cremos que os pais fundadores do governo dos Estados Unidos da América foram inspirados no que fizeram, mas no contexto da história mundial, tais governos constituem uma minoria entre os inúmeros governos formados por homens não inspirados e conspiradores. Embora os princípios de um governo justo tenham sido instituídos por Deus, esses princípios não são frequentemente encontrados nas muitas formas de governo instituídas pela humanidade. Versículo 4. Cremos que a religião foi instituída por Deus e que os homens são responsáveis perante Ele, somente Ele, por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas os levem a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Não cremos, porém, que as leis humanas tenham o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Se essa afirmação fosse levada ao pé da letra, não haveria necessidade de Joseph Smith e da restauração. Poderíamos simplesmente nos unir ao grande coro de vozes que nos dizem que, assim como todos os caminhos do mundo antigo levavam a Roma, todas as fés são capazes de nos conduzir à salvação. Novamente, a verdadeira religião e a verdadeira adoração foram instituídas por Deus no princípio, enquanto as filosofias criadas pelo homem, que se disfarçam de religião, não são obra de Deus. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que residem, desde que protegidos em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo, e que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e devem ser punidos convenientemente, e que todos os governos têm o direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência. Cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeito e deferência às leis, visto que sem elas a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações entre um homem e outro. E as leis divinas foram dadas pelo céu para prescrever regras sobre assuntos espirituais para a fé e adoração, devendo o homem dar contas de ambas ao seu Criador. Cremos que governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de suas crenças religiosas,
mas não cremos terem eles o direito, por justiça, de privar os cidadãos desse privilégio nem de rejeitá-los por suas opiniões, enquanto mostrarem consideração e reverência pelas leis e suas opiniões religiosas, não incentivarem motins nem conspirações. Cremos que a perpetração de um crime deve ser punida de acordo com a natureza do delito, que o homicídio, a traição, o roubo, o furto e a violação da paz geral em todos os aspectos devem ser punidos de acordo com sua criminalidade e sua má influência entre os homens, pelas leis do governo sob o qual o delito tiver sido cometido. E para a paz e tranquilidade públicas, todos os homens devem usar sua habilidade para entregar os transgressores das boas leis ao castigo. Como santos dos últimos dias, acreditamos ser responsáveis perante Deus em todas as nossas ações. Também acreditamos ser responsáveis perante nosso próximo, de modo que honramos e obedecemos às leis da sociedade da qual fazemos parte, e não temos a intenção de nos isolar da sociedade. Nosso papel é ser uma luz para todos, para que possamos levar a mensagem do Evangelho a eles. Versículo 12: Cremos ser justo pregar o Evangelho às nações da terra e exortar os justos a salvarem-se da corrupção do mundo. Mas não cremos ser correto interferir na vida dos escravos, nem pregar-lhes o Evangelho, nem batizá-los contra a vontade e o desejo de seus senhores, nem envolver-se com eles ou influenciá-los de qualquer forma, de modo a torná-los descontentes com sua situação nesta vida, pondo assim em risco vidas humanas. Tal interferência cremos ser ilegal e injusta e perigosa para a paz de todo governo que permita a escravidão de seres humanos. Este versículo tinha um intuito de apaziguar os proprietários de escravos e evitar colocar os santos no fogo cruzado entre os estados do Sul e do Norte por causa da questão da escravidão, embora houvesse pouca simpatia na igreja por ela. A igreja havia obtido algum sucesso missionário nos estados do Sul, particularmente na Virgínia, Tennessee e Kentucky, e temia-se que, se posicionassem contra a escravidão, isso provocaria perseguição semelhante à que haviam sofrido no condado de Jackson. Pois vocês verão, escreveu um mormon, que se a senhora dos rumores, com suas 1000 línguas envenenadas, espalhasse a história de que esta sociedade se posicionou a favor das doutrinas do abolicionismo, não haveria segurança para nenhum de nós no Sul. O profeta Joseph Smith percebeu a precariedade da situação e tomou medidas para evitar problemas. Ele e outros líderes da igreja durante a primavera de 1836 usaram o jornal Messenger and Advocate para expressar sua desaprovação ao movimento abolicionista. Não acredito que o povo do Norte tenha mais direito de dizer que o Sul não deve ter escravos do que o Sul tem de dizer que o Norte deve, escreveu ele, embora ensinasse que o senhor de escravos deveria tratar seus escravos com bondade perante Deus. Na primavera de 1844, a fim de dar aos santos um candidato em quem pudessem votar com a consciência tranquila, o profeta anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ao fazê-lo, anunciou também uma plataforma bastante esclarecida, que incluía uma disposição para que o Congresso pagasse aos proprietários de escravos um preço razoável por seus escravos, com dinheiro obtido da venda de terras públicas e da dedução dos salários dos membros do Congresso. A ideia, que foi ignorada, recebeu ampla aclamação pública 11 anos depois, quando foi proposta por Ralph Waldo Emerson. O profeta prosseguiu: o povo do Sul é hospitaleiro e nobre. Eles ajudarão a livrar um país tão livre de todo vestígio de escravidão, sempre que tiverem a garantia de uma compensação equivalente por sua propriedade.